Olá pessoal, Marconi Física, aula especial para vocês, aplicações das leis de Newton, tudo bem? Então olha só, hoje a gente vai falar sobre algumas forças como peso normal e força elástica e vamos usar as leis de Newton para resolver problemas com essas forças, tudo bem? Então pega seu caderninho, pega sua água, seu marca-texto que os jogos vão começar agora, vem comigo, sangue no olho, faca na caveira, rapadura, meno da física. Vem cá. Primeira força é a força peso, é uma força de campo. Para entender essa força de campo, imagine a minha cabeça como sendo um planeta. Ela vai criar ao redor algo chamado de campo gravitacional. Então, ó, ao redor vai ter um campo gravitacional criado por essa grande massa. Quando o objeto é colocado nesse campo, ele vai sofrer a ação de uma força. Essa força é chamada de força peso ou força gravitacional. Então, o que é que vai fazer aparecer essa força gravitacional é o campo gravitacional criado por essa grande massa. Então, vem comigo aqui agora. Associando, terceira lei de Newton. Lembra? Para toda ação tem uma reação. Essa grande massa perturba o espaço, cria ao redor um campo gravitacional. Quando essa massinha é colocada nesse campo, ela vai sofrer ação, gente, de uma força. O nome dela, peso. Mas nós sabemos que para toda ação existe uma reação. Então, se essa grande massa exerce uma força no objeto, o objeto vai exercer uma força sobre essa grande massa. Lembra? As forças existem em ambos pares. Para toda ação existe uma reação. Agora, o que é que eu vou fazer com você agora? Mais coisas bonitas virão. O que é que o Marconi quer fazer? Grande massa cria ao redor um campo gravitacional. Força de campo atua à distância. Quando é uma grande carga, ela vai criar ao redor um campo. Esse campo é chamado campo elétrico. Vai haver uma analogia linda, Jota, entre mecânica e eletricidade. Faremos tudo aqui mesmo a gente vai fazer essa analogia para emocionar você, tudo bem? Então vamos. Qual é a ideia? Grande carga, campo elétrico. Grande massa, campo gravitacional. Então se você tem aqui nesse meio aqui, ó, um campo gravitacional, se eu coloco esse objeto aqui, ele vai sofrer a ação desse campo, através de uma força chamada de peso. Vamos fazer aqui uma coisa bonitinha? Vem aqui comigo. Olha só. Massa colocada em campo gravitacional sofre a ação de uma força peso. Lá na eletricidade, uma carga colocada em um campo elétrico sofre a ação, povo de Deus, de uma força elétrica. Esse peso é dado pela massa vezes o campo gravitacional. Essa força elétrica é dada pela carga vezes o campo elétrico. Já perceba que existe uma linda analogia. Em mecânica é massa, na eletricidade é carga. Em mecânica é campo gravitacional, na eletricidade campo elétrico. Mecânica, força peso, força gravitacional. Na eletricidade, a força elétrica. Mas hoje aqui, o nosso objeto de estudo é a força peso. Então vamos lá? Então olha aqui agora. Se Marconi está colocando ali rapadura menos, está dizendo que o peso de um objeto é mg, Marconi quer olhar para essa equaçãozinha aqui, tá bom? Ó, ver exatamente naquela lei, força resultante é massa vezes aceleração, onde a aceleração do objeto aqui virou quem? A gravidade. É ela que cria a força peso. É o campo gravitacional que faz aparecer o peso nesse objeto que é colocado naquela região. Tudo bem? Então, olha que lindo. Massa colocada em campo gravitacional sofre a ação da força peso. Quando uma carga é colocada em um campo elétrico, sofre a ação da força elétrica. O que é que o Marconi vai fazer com vocês agora? Mais coisas bonitas virão. Repara, a diferença desse vetor para esse vetor é porque existe um escalar no meio, que por sinal é positivo. Como essa massa é positiva, eu quero dizer para você que está aí, que esses dois vetores apresentam o mesmo sentido. Peso e gravidade, peso e campo gravitacional têm sentidos iguais.
Então, se o campo gravitacional está assim, aqui é a superfície da Terra, uma regiãozinha, uma vizinhança, onde esse G se mantém perto da superfície constante, aí o que é que acontece? Esse objeto aqui, colocado aqui, vai sofrer a ação de uma força chamada de força peso, tudo bem? Agora vem uma distinção, que é bom você guardar no seu coração. Peso é diferente de massa. É só você lembrar o seguinte, força-peso. Peso é uma força, tudo bem? Sistema internacional é medida em newtons. Massa está associado à inércia do objeto. Então, se eu pego esse controle remoto aqui na Terra, ele tem um peso, ele tem uma massa e tem aqui na Terra, perto da superfície ou afastado, perto da superfície essa aceleração da gravidade praticamente constante, ele vai ter um peso. Se eu pego esse objeto e levo para a Lua, lá a massa dele é a mesma, a inércia não vai mudar. Só que lá na Lua a gravidade é diferente. Lá a gravidade é diferente da Terra, então o peso dele muda. Muda o peso, mas não muda a massa. Massa é inércia. Sistema internacional, quilogramas. Peso é uma força. No sistema internacional é medida em newtons. Se eu levo ele de um lugar para outro, a inércia dele não muda. Mas se o lugar muda, o campo gravitacional é diferente, o peso é diferente. Então vamos lá. Aí agora tem uma seguinte coisinha para você brincar comigo. Aqui está o controle remoto que está aqui. A gente vai começar a brincar aplicando as leis de Newton em várias situações. Se você vai entender isso bem e vai aplicar. Primeira coisa é saber representar as forças. Tudo bem? Então vamos lá. Aqui está o apagador. Eu estou puxando, estou exercendo esse apagador uma força. De tal maneira que ele sobe acelerado. Não colocaria as forças ainda. Que eu quero entender isso aqui que nós estudamos em cinemática. Primeira coisa que eu vou te dizer é o seguinte. Nessa primeira parte de dinâmica, a gente vai estudar movimentos retilíneos. Depois, mais à frente, movimentos em trajetórias curvas. Tudo bem? Então, por enquanto, só retilíneos. Estou subindo em movimento acelerado. Subindo, então quer dizer, a velocidade aponta no sentido do movimento. Então, se eu estou subindo, eu já estou colocando aqui, ó, fogo da Babilônia. Ele está subindo. Como ele é acelerado, a aceleração vai estar a favor da velocidade. Lembra? Se ele é acelerado, aceleração e velocidade têm o mesmo sentido. Agora, essa aceleração aqui, que é a aceleração tangencial. A gente está analisando o movimento retilíneo. Agora, se ele é acelerado, a aceleração está para cima, a favor. Gente, V eu botei em módulo, que é uma grandeza vetorial. A eu botei em módulo, que isso aqui também é uma grandeza vetorial. Agora vem a representação das forças. Vem comigo. Eu estou exercendo uma força no apagador F. F é a força que eu estou fazendo no apagador. F está assim, ó. Eu estou fazendo essa força é que faz ele subir acelerado. Só que contra essa força existe uma outra força, que aqui está a Terra, existe o campo gravitacional, aparecerá nesse objeto a força peso. Aí agora vem o sentimento. Segunda lei de Newton, lembra? Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Gente, lembra que a força resultante e a aceleração sempre apresentam sentidos iguais. Então você vai se guiar pela aceleração do objeto. Se está para cima, quer dizer que a força resultante está para onde? Para cima. Ou seja, se a resultante está para cima, essa grandeza em módulo é maior que essa. A força F, ela vai ser maior que a força peso. Quem te diz quem é a força, o sentido da força resultante, quem é? É a aceleração. Então, se a aceleração está para cima, a força F é maior que o peso. Então, e se ele estivesse subindo retardado, V para cima, a aceleração estaria para baixo. Quem é que é maior em módulo? Seria o peso. Vamos fazer várias aplicações para isso internalizar na sua cabeça direitinho. Tudo bem? Vem comigo. Então, desse caso aqui, como F é maior que P, você tira isso aqui, bota F menos a força peso, vai ser igual a massa vezes a aceleração. Isso é uma aplicação das leis de Newton em uma situação bem simples, para você começar a deixar isso bem claro na sua cabecinha.
Nesse momento, você vai sair da frente, você vai pegar agora e vai copiar, né? Você vai parar o vídeo, é interessante parar o vídeo, que a gente vai ver agora uma outra força. Vamos lá? Essa foi a força peso, é uma força de campo, atua à distância, tá bom? Tem outras forças que a gente vai trabalhar aqui, de campo e outras que não são de campo. Uma que não é de campo vai ser exatamente a que veremos agora, quadro the number of the 2, né? Quadro the number of the 2, que é uma força chamada de contato. Olha o que você vai ver agora com rapadura nem da física. Vamos lá, vem comigo. Olha aqui agora, número 2. A gente está falando, a gente está conversando sobre física. Nome da força normal, né? Igual a Marconi, que é uma pessoa altamente normal. Representação M. Já vai colocando na sua cabecinha, essa força depende, ela é de contato. Tem que haver um contato para ela se manifestar. Não vou falar aqui de contato, porque repare, esse contato a gente vai ver que se a gente for para o lado mais na frente de eletromagnetismo, a gente vai discutir que esse contato na verdade nem existe. Mas vamos continuar, né, trabalhando que há esse contato. Vamos lá. E repara o que eu vou dizer. Contato. Vamos imaginar que você tem a situação assim, ó, aqui tem uma mesa. Ótimo, situação tranquila, todo mundo entende que tem uma mesa. E essa mesa tem os pezinhos aqui na mesa, tudo bem? E aqui existe uma coisa chamada, fora de escala, gente, em nome de Jesus, fora de escala, que está a superfície da Terra. Imagine que eu coloquei aqui em cima um objeto, tá bom? Uma caixa de leite integral, tá bom? Para fazer, é ótimo usar leite integral para fazer vitamina de abacate. Minha mãe faz muito isso aqui em casa. Vamos lá. Então repare agora, como há contato, vai aparecer essa força normal. Essa caixa, por estar em cima da mesa, ela vai exercer na mesa uma força nessa direção, certo? Ela vai exercer uma força nessa direção. Só que para toda ação existe uma reação. Se ela exerce uma força na mesa, a mesa vai exercer uma força nela. Qual é o nome dessa força? Normal. Aqui eu vou colocar nessa aqui de baixo, menos normal. Esse menos só quer dizer que essas forças têm sentidos opostos, tudo bem? Só vai haver normal se houver contato. Tem contato com a superfície, tem a força normal, tudo bem? Vamos dar mais exemplo para você entender. Normal, isso aqui já colocando aqui a setinha, em física, vocês vão ver esse normal várias vezes. Normal em física, está associado a uma grandeza que é perpendicular, tá bom? Aceleração normal, aceleração centrípeta lá, perpendicular à velocidade. Então, normal é sinônimo de perpendicular, tudo bem? Então, vamos lá. Agora, olha o que eu vou te falar mais. Ela é perpendicular e tem várias situações que você pode representar ela. Por exemplo, se aqui tem uma mesa, não, Marco, aqui é um paredão. Se eu pegar um caderno e pressionar contra a parede, está tendo contato entre elas. Então, se eu pegar isso aqui e empurrar a parede para lá, olha o que vai acontecer. Aqui está a parede, né? Se eu empurrar para lá, a parede vai reagir nela assim. Olha que lindo, gente. Aqui vai estar a minha força normal. Se eu tivesse, por exemplo, olha aqui está uma coisa mais interessante ainda, uma coisa chamada de teto. Aqui está o teto, olha o teto aí. Se eu pegar esse caderno, né, eu não consigo fazer isso, né, mas alguém é capaz de empurrar o caderno contra o teto. Se empurrar o caderno contra o teto empurra o caderno para onde? Nessa direção. Aqui está a força chamada de normal. Nós vamos estudar aqui algo chamado de plano inclinado. Lá no plano inclinado, a gente também vai ter que saber representar essa força normal. Aqui, está o objeto num plano inclinado. Olha como é que vai estar aqui, Aqui está o plano inclinado. E se existe um contato entre as superfícies, vai aparecer essa força normal. E vocês percebem que ela é, em relação à superfície, ela é simplesmente o quê? Perpendicular. Tudo bem? Vamos lá. Agora tem um paralelo. Você lembra de um desenhozinho que eu fiz assim, no quadro anterior? Perfeito. Tá aqui, Aqui está um objetozinho, você lembra? Lembro. Se esse objeto tem aqui, tá? Na região que o planeta exerce influência,
Sobre ele aparece uma força, chamada de quê? Peso. Mas para toda ação tem uma reação. Aqui está quem? Menos peso. Tudo bem? Aí agora vamos usar isso e colocar uma situação seguinte, bem simples, bem simples. Imagine que você tem aqui, ó, na superfície da Terra, no planeta. Você pegou aqui uma coisa, poxa, cara, vou voltar a usar isso aqui na sala de aula, que é massa. Isso aqui é chamado, sabe o que, gente? Apagador de quadro. Se esse apagador está na superfície do planeta, vão aparecer nele duas forçazinhas. Vamos lá? Primeira, uma, pare de ação e reação. Pare de ação e reação. Vem a pegadinha do malandro aqui para você não dar moda. Olha lá. Aqui vai ter nele uma força chamada de peso, tá bom? Quem é que exerce a força peso? O planetinha exerce sobre ele força peso. Agora, devido ao contato dele com a superfície, força de contato, que é batizada de força normal. Repare, já quero dizer, essas forças não são pares de ação e reação. A reação ao peso está onde? No centro da Terra. Ó, estaria aqui, menos P, tá bom? A outra, a reação a N estaria na superfície da Terra, dirigida para onde? Em sentido contrário a essa. Tá vendo aqui o desenho? Só para te dizer uma coisinha. Peso e normal não podem ser, essas duas não são pares de ação e reação. Porque pares de ação e reação atuam em corpos diferentes, tudo bem? Só para deixar bem claro, ó, N e P, guarde isso, não, Deus me livre, guarde, não são, tá certo? Pares de ação e reação. Por que não são pares de ação e reação, Marconi? Pois elas duas atuam no mesmo objeto. E a gente sabe aqui que pares de ação e reação nunca atuam no mesmo corpo. Tudo bem? Normal. Só aparece quando houver o quê? Contato. Tá bom? Força-peso. Quem cria é uma grande massa, uma região de influência, campo gravitacional. Tudo massa? Você vai parar o vídeo aí direitinho. Aí. Força normal, força the number of the two de hoje. E a gente continua falando das aplicações. Tudo bem? Então vamos lá. Normal é perpendicular à superfície. Vamos continuar. Para o vídeo. Isso. Para o vídeo aí a gente vai pegar, vai apagar. Porque agora vamos continuar. Vamos falar agora the number of the tree. Já vai falar de uma coisa interessante. Que é interessante, muito interessante, em que você não vai gravar, a ideia é entender, entenda, que aí fica muito melhor para você, tudo bem? 3, bote aí, ó, the number of the tree. A gente vai falar aqui sobre uma coisa chamada de elevadores. Poxa, Marconi, elevadores? Sim, a gente vai falar aqui, olha que coisa bonita logo aí para te falar, ó. Peso aparente, olha o nome disso aqui, peso aparente. Olha outra coisa que vai aparecer aqui, olha o nome, indicação da balança. E aí, vamos entender, preparados? Preparados. Então vamos falar agora, ó, de uma aplicação das leis de Newton. Peso aparente, indicação da balança. Estou representando aqui, ó, um elevador, certo? Aqui está o elevador. E vamos imaginar uma situação que acontece todo dia, né? Todo dia. Às vezes eu entro no elevador, quando eu olho o elevador, tem uma balança. Rapaz, que loucura total. Ó, que tem uma pessoa aqui, ó, um professor de física, né? Olha lá, esse professor de física aqui, ó. Rapadura mesmo. Olha lá, rapadura mesmo. Deixa eu botar os pezinhos assim, isso, os pezinhos assim para ficar bonitinho, pronto. Eu estou em cima de uma balança. Essa balança pode estar graduada em quilogramas, pode estar graduada em newtons também. Uma outra coisa que pode aparecer também, é um aparelhinho bonito, assim, ó, um aparelhinho bonito, que é usado muito para medir força. Olha, isso aqui é batizado de dinamômetro, ó. Isso aqui é um aparelho que também mede força, tudo bem? Nome, dinamômetro, tudo bem? Dinamômetro é um aparelhinho que mede
força. Daqui a pouco eu vou falar mais dele, viu? Que vai aparecer aqui uma força que é interessante, chamada força elástica. Sai daí não, fica aí com a gente. Qual é a ideia? Olha aqui o passeiozinho que a gente vai fazer. Gente, primeira situação, ó, sempre coloquem, gente, ó, é sempre bom vocês colocarem uma coisa chamada de chão, né? Bote o chão, é bom colocar o chão. Aqui está o chão, começa assim. Bom, se eu for olhar as forças que tem em Marconi, nós só vimos até agora duas. Essas duas vamos discutir aqui agora. Bom, em Marconi a gente tem quem? Aqui está o planeta, tem um campo gravitacional aqui do planeta, né? Isso, ó, o G aqui, vai aparecer em Marconi uma força puxando ele para o centro do planeta, chamada de força peso. Mas Marconi toca na balança, Se toca na balança, vai aparecer aqui uma força chamada de força normal. Tudo bem? Então vamos lá agora. A discussão aqui é a seguinte, olha a discussão. Em Marconi tem duas forças, normal e peso. E aí, bom, só que eu quero que você compreenda o seguinte. Marconi quer te dizer que essa balança pode sofrer alteração de valor devido à aceleração. O Marconi não entendi. Vou dar um exemplo para você. Se eu estiver em cima da balança, vamos colocar a balança em quilograma. Balança que você tem na sua casa, quilograma. Está aqui. Está marcando 72 quilogramas. Aqui tem uma barra de malhação. Se eu pegar essa barra de malhação e der uma puxadinha para cima, de repente eu puxei, meu Deus, 60. Perdi 12 quilogramas só em fazendo isso. Fiquei mais leve. Olha, mais leve, entre aspas. Se eu pegar essa barra e empurrar a barra para cima, a barra me empurra para baixo. Quando eu faço isso, está peste, 100 kg de massa. Se eu pegar essa barra e puxar assim, ó, e ficar flutuando, sem tocar na balança, a balança marca quanto? Exatamente isso. 0. Só haverá marcação na balança se houver o quê? Contato. Ou, em outras palavras, em suma, a força que a balança indica é a força de contato. Quando alguém falar peso aparente ou indicação da balança, Marconi, o seu colega da física, quer dizer que isso aqui representa algo chamado de quê? Para a gente aqui na nossa aula, menina, essa sessão ficou violenta. Isso aqui para a gente é sinônimo de força de contato. Quem é a força de contato, gente? É a força normal. Representação lembra N. Então, quando o probleminha falar para você, acha o peso aparente, acha a indicação da balança, a balança marca o contato que ela sofre. Essa força de contato é a força normal. Tudo bem? Se não tem contato, não tem indicação na balança, a balança marca quanto? 0. Aí vocês vão ver algumas situaçõezinhas disso aqui, tá bom? Prepara, gente, que vai rolar agora Ultimate Fighter. Vamos lá. Primeira situação, exemplo. Se o elevador estiver em repouso ou o elevador estiver com velocidade constante, você lembra que isso aqui é chamado de que mesmo? MRU. O que é que acontece? Pensa comigo. Quais são as forças que tem na pessoa? Marconi tem N e Marconi tem quem? P. Essas são as duas forças que estão em Marconi. Se eu falar repouso ou velocidade constante, o senhor ou a senhorita vai voltar lá em primeira lei de Newton, lei da inércia. Se eu estou em repouso ou com velocidade constante, a força resultante é quanto? 0. Ou seja, é uma situação chamada de quê? De equilíbrio. Significa dizer que esses vetores se equilibram. Ou seja, a balança vai marcar o peso real da pessoa. O peso dela, a balança marca. Vamos dar um exemplo. Aqui na Terra, bora colocar a balança em newtons. Eu tenho 70 quilogramas. Aqui na Terra, a gravidade é aproximadamente 10. 70 vezes 10, 700 newtons. Se essa balança estiver graduada em newtons, eu vou subir na balança. Se a balança estiver parada, vai marcar quanto? 700 newtons. Se o elevador sobe com velocidade constante ou desce com velocidade constante, não importa. A resultante é quanto? 0.
a balança vai marcar o meu peso real, ou seja, 700 newtons, subindo com velocidade constante, descendo com velocidade constante, normal e peso se equilibram, tem valores iguais. Tudo massa? Beleza, né? Vamos lá. Outra situaçãozinha para emocionar vocês. Olha, já fiz um exemplo hoje, vou fazer outro, para você começar a perceber que isso aqui é emoção, ó. Subindo o elevador, subindo, só que agora eu quero subindo em movimento retardado. Ó, quando falar retardado, você já sabe que tem aceleração esse movimento. Então vamos lá? Vamos. Quais são as forças que tem o Marconi? Vamos? Normal. Quem é a outra força? Peso. Aí agora você vai ajudar Marconi. Ajuda Marconi. Subindo, ó, velocidade para cima. Mas ele é agora o que? Retardado. A aceleração vai estar contra a velocidade. Lembra que é a aceleração, o sentido dela é o sentido da força resultante. Para onde tiver aceleração, é para onde vai estar a força resultante. Então, nesse caso, a resultante está para baixo. Significa dizer que se a resultante está para baixo, o peso é maior do que a força normal. Então, olha, você pode ter a sensação de estar mais leve ou mais pesado em um elevador. Isso aqui é exatamente indicação da balança. Tudo bem? Então, olha, se eu vou usar FR igual a MA, você ajudando o Marconi, vai ficar como? Tira a resultante e bota a aceleração está para baixo. Então, quem é maior? Peso. Peso menos normal é igual a massa vezes aceleração. Tudo bem? Gente, isso foi a letra A, isso foi a letra B. Tem mais um caso interessante que eu quero fazer para vocês. Seria um caso, sabe qual? Letra C, se o elevador estivesse em uma coisa chamada de queda livre. Imagina se de repente parte o cabo do elevador e tem um boneco lá dentro, né? Um boneco lá dentro, fazer um teste, experiência. Se o elevador está em queda livre, vocês lembram, algo em queda livre é o caso em que a aceleração é a própria o quê? Gravidade. Olha o que vai acontecer. Você vai ter a mesma sensação dos astronautas. É chamada imponderabilidade, a ausência de peso. Que eu quero te dizer, a ausência do peso aparente, a ausência de força é o quê? Normal, se você estiver numa balança, tá certo? É aquela flutuação dos astronautas na nave espacial que você vê nos filmes, tudo bem? Então vamos lá. Olha o que acontece. Se você está dizendo aqui, eu vou fazer aqui, ó, queda livre. Se está em queda livre, olha a representação aqui, ó. Aqui é quem? Normal. Aqui quem é? Peso. Se está em queda livre, caindo, né, gente? Velocidade está assim. E se você cai, né, você é acelerado. Você lembra, né? Que a aceleração é a própria gravidade. Vai estar para onde? Para a direção para o centro da Terra. A aceleração aqui, ó, que é a própria gravidade. Bom, se eu for usar a lei de Newton, olha o que vai acontecer se eu usar a lei de Newton. FR é igual a MA. Vai ficar aqui, a aceleração está para baixo, vai ficar peso menos normal é igual a M vezes A. Agora que vem a emoção. Peso, aula de hoje, mg menos normal é igual a M vezes A. Mas em queda livre, o A é o próprio G. Ô, gente, mg de um lado com mg do outro. Consequência, normal é igual a zero. Ou seja, olha a representação, peso aparente da pessoa é zero. Você não faz força na balança. Na verdade, você e o elevador caem juntos. Ou seja, não vai haver força de um sobre o outro. Ou seja, se você estiver em cima da balança, você não faz força na balança. E se você não faz força na balança, a balança não marca nada. Aplicações de lei de Newton, muito bonito. Elevadores em movimento. Não esquece, a força resultante aponta no sentido da aceleração. Não grave formulazinhas, entenda, a luta continua. Para vocês agora, a emoção não acabou. Você vai ter mais emoção agora com mais uma forçazinha. Vou dar para vocês agora uma força chamada força elástica. Para o vídeo, copia direitinho aí, que vai rolar agora mais emoção. The number of the four. Você vai aprender comigo aqui, a luta continua, mais uma forcinha, tá certo?
uma forcinha aí bonita, mais forças virão pela frente, força de atrito, resistência do ar, a física do paraquedismo, tudo isso já caiu em diversos vestibulares do universo, tá certo? Até em Marte, né? No Enem de Marte, isso já caiu, tudo bem? Então vamos lá fazer o seguinte. Number 4. Number 4, você vai colocar aí, ó, 4. Coloque bem bonito. Olha aí, bota marca-texto, eu adoro marca-texto. Força elástica, bora Ádila, força elástica. A gente representa assim, ó, olha o nome, ferro, olha o ferro. Oi, gente, olha aqui o rapaz que estudou, o nome do rapaz, olha a chamada, vocês vão ver a chamada Lady Hook, gente. Olha que lindo. Vamos lá? Regime elástico, força elástica, amortecedor de carro, vamos lá, balança, dinamômetro. Então olha a ideia. Aqui existe uma coisa chamada, olha ela, hein, teto. Você pegou aqui uma molinha, estava uma molinha quietinha, pacífica, quietinha, relaxada. Vou desprezar o peso dessa mola, tá bom? A mola ideal, vamos lá. Regime elástico, eu estico, solto, ela volta para o estado original, em regime elástico. Porque se você esticar demais a mola, ela pode perder a elasticidade, perde a chamada caracterização da Lady Hook. Tudo bem? Então vamos. Eu vou botar aqui outra. Sempre coloque no chão. Você que vai fazer psicoteste, bote sempre o chão. Quando eu colocar esse saco aqui pendurado, saco de farinha com rapadura, isso aqui vai ser, né, vai sofrer ação de peso. Então olha só, no chamado futuro próximo, olha o que vai acontecer. Aqui eu tenho o teto, aqui está o teto bonitão. A mola, quando eu botar o saco, ela vai, né, a mola vai esticar. Olha o que acontece agora, o saco está aqui pendurado, ó, está aqui o saco pendurado. E você vai dizer para mim, já estou considerando no futuro em que esse saco está em uma situação de equilíbrio. Então, saiu do estado inicial para esse estado final. Onde no estado final eu estou considerando aqui uma situação de equilíbrio, tudo bem? Aí você me ajuda. What force block? Em inglês, né? Quais são as forças que atuam no bloco? Vocês vão ter aqui quem? Peso. E você vai dizer o seguinte, é necessário, para que ele fique em equilíbrio, cabo de guerra, uma outra força atuando nesse saco de farinha, que tem que estar para onde? Para cima. Essa força aqui para cima, olha o nome dela, força elástica. É uma força que aparece nas molas. Aí agora você consegue entender, né, que eu representei lá com um valorzinho, vou até aumentar um pouquinho aqui a força peso, que essas duas forças, elas devem ter valores iguais, tudo bem? Então é necessário ter essa força para cima para equilibrar a força peso. O nome dela, força elástica. Outra coisinha que eu vou começar a desenhar aqui para você. Olha que coisinha eu vou desenhar para você. Ó, você está percebendo que a mola sofreu uma coisa chamada de deformação. Isso aqui eu vou chamar de X e vou batizar esse X aqui, olha o nome dele, deformação da mola. É a alteração no comprimento da mola, tudo bem? E a gente vai fazer uma discussão aqui bonita sobre isso. Vocês vão entender a origem da fórmula. Vamos lá. Então aqui, ó, X, deformação elástica, deformação da mola. Agora vem o primeiro debatezinho pra gente. Pensa comigo, deixa eu pegar aqui o saco. Ó. Se eu aumento o peso, o que acontece? Ela desce mais. Se ela desce mais, aumenta X. Mas se eu aumento o peso, eu vou aumentar a força elástica, né? Eu boto um peso maior, ela desce mais. Se eu aumento o peso, eu aumento a força elástica. E na situação de equilíbrio, elas têm módulos iguais. Tudo bem? Se eu aumento o peso, eu aumento a força elástica. Mas se eu estou aumentando a força elástica, eu também estou aumentando quem? X. Quanto maior é o peso, maior é a força elástica, maior é X. Então eu quero dizer para você que está aí acompanhando que a força elástica, ela é, ó, de módulo, ela é proporcional a X, tudo bem? Bom, se você pensar assim, pegue duas argolas e uma mola aqui, ligando as argolas.
Quando eu puxo, eu faço com que a mola deforme. Aparece nela uma força contrária à força que eu estou fazendo, é a força elástica. Se eu quero deformar mais essa mola, eu tenho que exercer uma força maior. Ou seja, quanto maior a força elástica, maior a deformação. Quanto maior a deformação que eu quero, eu tenho que aumentar a força elástica. Eles são proporcionais. Aí a gente pode escrever isso de forma linda. Olha que coisa linda. Eu vou escrever então que a força elástica é K, esse K para a gente vai tirar a proporcionalidade, vai virar uma equação, K vezes X. Olha que lindo, gente. Quando você olhar para essa fórmula, você vai ler assim, ó, a força elástica é proporcional a X, não é lindo? Onde esse K que aparece aqui tem nome, gente. Olha o nome dele, constante elástica, que vai estar associada a quem? Ao tipo de mola que você tenha, tudo bem? Por exemplo, se eu quiser achar a unidade dessa constante elástica, como é que ia ficar essa unidade da constante elástica? Vamos lá, bora. Isole a constante. Quem é que vai ser a constante elástica? Constante elástica vai ser quem? Força, passa o X para lá, vai ficar Fel sobre X. Então, por exemplo, se eu tiver um sistema internacional, isso aqui vai ser o quê? Newton por. E aqui metro, né? Newton por metro. Se eu tiver no outro sistema chamado CGS, você vai ter lá, por exemplo, Dina. Ó, por quem? Por centímetro. Então vai depender do sistema que você usa na questão, tá bom? SI, CGS aqui para você também ver. Podem ter outras, diversas outras, tudo bem? Mas tem mais emoção. Olha o que eu vou te mostrar aqui. Se eu quiser, esse gráfico nos vai ajudar muito, Jota, quando a gente estiver trabalhando na parte chamada de trabalho e energia. A força elástica é uma força variável. Ela é proporcional à deformação, tudo bem? Então, Jota, isso aqui, se a gente fosse fazer esse gráfico, ó, como é que seria esse gráfico? Fel igual a K vezes X. Gostaria que você pensasse assim, olha que coisa linda, você pode pensar, como se fosse Y igual a X. É uma função que é bem conhecida, chamada função do primeiro grau. O termo B não aparece, o termo B é zero, coeficiente linear. Olha que coisa linda, Jota. Para cada deformação eu tenho um valor de força. Se eu dobro a deformação, eu dobro a força. São diretamente proporcionais, tudo bem? E aí vem uma situaçãozinha. Aqui, se eu considerar essa situação aqui de equilíbrio, você vai dizer o quê? Que a força peso tem o mesmo valor da força elástica. Numa situação de quê? De equilíbrio. Bom, se peso é igual à força elástica, você pode botar até aqui. Mg é igual a Kx, numa situação de equilíbrio. Mas eu posso ter um exemplo que eu seria um monstro se eu não fizesse, já treinando vocês. Ó, olha o que eu vou ficar fazendo com vocês. Ó. Descendo um elevador, descendo acelerado. Olha que coisa linda. Vamos fazer isso? Vamos. E para melhorar ainda esse elevador, você colocou aqui agora uma mola. Uma mola onde? No teto. Olha aqui uma molazinha aqui, ó. E essa mola você colocou pendurada aqui. Olha, gente, um saquinho de farinha. Olha quem está aqui embaixo para mostrar a vocês. Uma coisa chamada de chão. Então vamos lá. Aqui os cabos, né? É bom ter cabos no elevador. Vamos lá. Descendo acelerado. Como é que fica? Ó, treinando vocês. Ó, treinando aí. Velocidade tá para baixo. Se é acelerado, velocidade e aceleração tem o mesmo sentido. Então a aceleração vai estar para onde? Para baixo também. Quem diz para onde está a resultante é a velocidade ou a aceleração? A aceleração. Então a aceleração está para baixo. Eu tenho nesse saco de farinha a força peso e tenho no saco de farinha a força chamada de quê? De elástica. Se eles têm a aceleração para baixo, a resultante está para baixo. Então, se eu usar FR é igual a MA, eu já posso te dizer que a força peso é superior à força elástica. Então, quem vai ser a resultante? Peso menos força elástica é igual a massa vezes aceleração. Gente, isso é lindo demais.
Mantenha o foco. Sangue no olho, faca na caveira. A luta continua. Guerra é guerra. Vocês estão começando a perceber como é que a gente resolve esses probleminhas usando lei de Newton. A gente vai ver mais forças e mais aplicações. Continua seguindo e continua estudando. Guerra é guerra.